Na minha opinião, a reforma Congressos me preocupa muito. Bastidores do Poder. Muito bom dia para todos vocês que nos acompanham a partir de agora aqui no Bastidores do Poder da Band+. Frio aí? Aqui também. Por isso, melhor pegar uma canecona de café ou uma canecona de chá, se for do time da Rose, para ouvir um programa muito especial. É só um entrevistado, porque o tema é para lá de complexo. Código Florestal, o desaparecimento de pessoas na Amazônia, e no caso um jornalista e também um indigenista. Exatamente. Rose, buenos dias, baby. Bom dia, Zezé, bom dia a todos e vamos que vamos falar de Amazônia, que é um tema que eu acho que inclusive vai ser importante até na campanha eleitoral, pelo menos eu espero que os candidatos coloquem isso na pauta, né, Zezé? Eu tenho certeza que o Lula vai colocar, mas o Bolsonaro vai fugir. Acho que não. Então, assim, eu acho que alguns temas, tipo o Bolsonaro vai chamar o aborto pro pau. O Lula não gostaria de falar disso. Então, a gente já sabe quem vai falar do quê. E para isso, a gente vai receber agora o doutor Evandro Grilli. Ele é especialista em direito ambiental, é de Ribeirão Preto, terra do agronegócio, hein, Evandro? E do Escritório Brasil Salomão. Tudo bem? Tudo bem, bom dia para vocês, Zé, Rosa, todos os nossos espectadores aí do programa. Prazer falar com vocês, espero que eu possa contribuir, né? Nós estamos aí no mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Código Florestal acabou de completar 10 anos, né, o novo Código Florestal, né? Tem essa pauta ambiental no Brasil que é bombástica, porque a evidência, o governo que está aí não gosta muito dela, né? Vocês já puderam falar um pouquinho disso na introdução. Espero que eu possa contribuir para que a gente possa debater o tema e informar aí os nossos espectadores. Vai sim, com certeza. Bom, Evandro, a gente tem... Vamos falar um pouquinho primeiro do Código Florestal. A gente já teve a oportunidade algumas vezes de entrevistar o Aldo Rebelo, que foi o relator desse projeto, né, na Câmara dos Deputados, e, assim, sofreu uma apreensão imensa na época do pessoal do partido dele, do PCdoB, que achava que as regras estavam sendo muito frouxas. Isso daí, inclusive, levou o Aldo, a um determinado momento, deixar o PCdoB. Então, eu queria a tua opinião, você conhece o código, o que você acha desse novo Código Florestal, que não está nem implantado na sua totalidade ainda? Realmente, eu tive a oportunidade na época, né, há 10 anos atrás, de acompanhar um pouco disso. Participei de alguns debates, fui a reuniões em que o Aldo correu o Brasil todo e nas que ele esteve aqui no interior de São Paulo, eu tive a oportunidade de participar de uma ou duas, de debater, e realmente foi um projeto muito bem desenvolvido, né? Certamente custou a ele algum ônus político, né, vindo do espectro político ao qual ele pertencia, e que era um espectro que queria o máximo de proteção ambiental, ao contrário do que se buscava, né? Na verdade, nós tínhamos um Código Florestal desde a década de 60, código que tinha 50 anos e que nunca saiu do papel. E que nunca ninguém lembrava que ele existia, né? Nem quem tinha que fazê-lo acontecer, nem quem tinha propriedade rural, nem o agronegócio, nem o governo, o Ministério Público também. Só no final dos anos 90 é que começou a tentar implementar aquilo tudo. Mas a verdade é que aquilo não condizia mais com a realidade, né? Nós temos uma ocupação agrícola muito grande, especialmente no Sudeste, no Centro-Oeste e no Sul, né? Então, você tinha histórias assim, nos anos 70, o produtor rural foi incentivado a plantar arroz na várzea, tinha o Provárzea, tinha dinheiro público para financiar isso, né? Você volta para trás, nos anos 30, né? Os proprietários de imóveis rurais eram incentivados pelo governo
a tirar aquelas matas ciliares das beiras dos rios para acabar com o barbeiro que transmitia o mal de Chagas. Então, o país cresceu durante o século XX, o agronegócio avançou, ora impulsionado, inclusive, pelas autoridades, sem que tivesse um respeito ao meio ambiente. E aquela lei estava fora do contexto. Era preciso criar uma lei nova, moderna e sintonizada com esta realidade, para regularizar o agronegócio e até o campo brasileiro. E a lei foi criada. E ela veio no sentido de ser um instrumento moderno, que promove preservação ambiental, na minha ótica, promove, que foi muito atacada logo depois que foi aprovada pelo Congresso. Houve uma campanha, se vocês se lembrarem aí, artistas, organizações não governamentais, tinha uma campanha que aparecia até na TV, né? Veta Dilma, né? Pedido para que a presidente vetasse o código, né? Ele acabou nascendo no começo de maio com vários buracos, porque a Dilma vetou vários pontos dele. E no mesmo dia da sua publicação foi publicada também uma medida provisória para tapar os buracos que o gabinete do Palácio do Planalto tinha feito na lei. Em outubro de 2012, o Congresso aprova aquela medida provisória e a gente tem, desde então, um Código Florestal novo, que, na minha opinião, é bom, é moderno e que continua sendo questionado. Aqui eu gostaria de fazer um corte. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal considerou aquele código praticamente todo constitucional e afastou aquela discussão de que havia na Constituição Federal um princípio do não retrocesso ambiental, que era o que o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais defendiam. E o Supremo disse, não, há a exigência na Constituição de que o meio ambiente seja equilibrado, o Código atinge esse objetivo e a lei é quem tem que dar o tamanho desta proteção. Então, estamos às voltas, desde 2018, com a expectativa de que ele efetivamente saia do papel. Ele tem o Cadastro Ambiental Rural, que é um instrumento maravilhoso, que vai digitalizar todo o território brasileiro, que vai permitir controle, fiscalização, só que só 0,4%. Então, era isso, Evandro, que eu ia falar com você. Você tem aí já mais de 6 milhões de proprietários rurais que se cadastraram, só que esses proprietários sequer sabem se foi aceito ou não o cadastro, porque o governo não tem dado retorno e não tem seguido essa exigência da própria lei. Diante disso, porque a nova lei, como você disse, ela estava obsoleta e muito distante da realidade. A velha, né? A velha lei, distante da realidade. Aí veio essa nova lei, inclusive com anistia de todas as multas antes de 2008. Essa nova lei, ela saiu do papel, porque a impressão que eu tenho é que ainda tem bastante coisa para poder ser colocada em prática, como, por exemplo, essa história do cadastramento. Ela não saiu do papel porque, infelizmente, a gente não fez um pacto em volta dela. E quando eu digo fazer um pacto, estou falando do agro, do Ministério Público, dos órgãos ambientais e dos governos estaduais e federal. Não houve um pacto nesse sentido. O Ministério Público se briga até hoje para que o que está ali seja derrubado para voltar ao passado daquela lei antiga, ultrapassada e equivocada. Realmente, é muito pouco. Tem 0,4% dos cadastros ambientais rurais avaliados e aprovados. Mas é uma estatística que esconde um dado importante. Quando um proprietário rural ele faz o cadastramento da sua propriedade, ele já mapeia o que ele tem de rios, o que ele tem de área, o que ele tem de área florestal remanescente na propriedade dele. Ele faz este mapeamento. E a gente sabe que tem uma pequena parte que fez pro forma, mas a grande maioria tomou providências no sentido de se adequar à lei. E o que diz a lei? Toda a propriedade rural brasileira, em se tratando de Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tem que manter 20% de reserva florestal legal. Se não tiver, tem que constituir, tem que plantar ou adquirir uma área em outro lugar, no mesmo bioma daquela propriedade, que nunca vai poder ser destruída. Então, assim,
Isso é uma regra muito clara. Quando a gente vai para a Amazônia, esse percentual, que é de 20% nas outras 4 regiões do país, na Amazônia Legal, ele é de 80%. Então, eu posso usar só 20% da propriedade. Então, para entregar o cadastro ambiental rural, é necessário fazer esse mapeamento e dizer quanto eu tenho de reserva florestal ainda na minha propriedade, o que está faltando e o que eu vou fazer para complementar. E o código, e aí ele traz um outro instrumento, que é o PRA, o Programa de Regularização Ambiental. E esse programa, ele estabelece prazos que vão de 10 a 20 anos para que possa ser feita toda a organização, possa ser feito um reflorestamento, porque reflorestar uma área demora, é algo que você passa uma década cuidando, investindo, não dá para fazer isso da noite para o dia. Então, eu acredito que, embora a estatística mostre um número muito ruim para a gente, a hora que os estados começarem a examinar e ajustar os cadastros que já foram apresentados, a gente vai ter um avanço muito rápido. E aí a gente pode pôr a culpa só no governo federal, né? Embora ele seja culpado de muitas coisas em se tratando de meio ambiente, porque essa gestão dos cadastros ambientais rurais, ela é dos estados. Eles é que precisam andar com essa questão. Olha, o que eu vejo, Rose, é que as pessoas, assim, eu conheço uma pessoa que tem uma fazenda na região de São José dos Campos e tem a maior dificuldade em tratar com o Estado acerca desse cadastro. E assim, ele falou, vou desistir, sabe? E eles vão vir aqui para cima de mim e me multar, mas eu não consigo acesso. Né? O que é necessário para se chegar nesse cadastro? Quais são os percalços aí no meio do caminho que eu vejo muita gente reclamando? No estado de São Paulo, especificamente, a gente teve, depois de 2012, uma legislação que também tratou da legislação florestal brasileira. E, mais uma vez, o Ministério Público do Estado de São Paulo não concordou com aquela lei. Entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei no Tribunal de Justiça de São Paulo, obteve uma liminar e aí travou tudo por 3 ou 4 anos, até que o tribunal decidiu que a lei do Estado de São Paulo era constitucional. Então, assim, qual é o cenário? O Ministério Público continua brigando contra essas inovações da legislação ambiental. E isso faz com que os estados paralisem as suas execuções de políticas públicas ambientais enquanto a Justiça não decide isso. Felizmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu essa questão, já tem um tempinho, 1 ano e meio, 2 atrás, e a coisa começou a andar no estado de São Paulo. Então, certamente, esse exemplo que você deu aí, do proprietário rural da região de São José dos Campos, ele agora deve começar a ter feedbacks do Estado sobre o cadastro que ele apresentou. As coisas tendem a começar a andar. Deixa eu te perguntar, em que relação, do ponto de vista do proprietário rural, eu me lembro uma vez que nós fizemos uma entrevista na Rádio Bandeirantes e a pessoa falou que a vida do proprietário de terras, principalmente lá na floresta, não é fácil, por conta desse percentual altíssimo de 80% que ele tem que preservar. Como ele não tem um apoio do Estado, muitas vezes ele acaba abandonando a própria terra porque ele não tem recursos financeiros para poder prover essa preservação. Você tem ideia de como acontece isso e se isso é real mesmo? São os proprietários que reclamam desse peso sobre eles? Foi o vice-governador do Amazonas, acho que de 2018, por aí, que disse isso para a gente. Ah, é? Não me lembro. É uma realidade. Quando a gente fala de Amazônia Legal, a gente tem uma área da Amazônia propriamente dita e uma área de transição que fica ali do meio para cima do estado do Mato Grosso. Então, nessa área de transição é possível ainda preservar 35%. É necessário demonstrar uma série de requisitos. Lá para cima mesmo, né, quem deu essa, pelo que eu entendi, o governador ou vice-governador do Amazonas. Aí nós estamos falando de Amazônia propriamente dita. E assim, nós precisamos olhar para aquele bioma, né? Eu entendo a necessidade daquela região se desenvolver economicamente. Mas ali há uma sensibilidade no bioma amazônico que é importante para o país inteiro,
para o agronegócio do país inteiro, porque basta conversar com um meteorologista, um climatologista, que ele vai dizer para nós que a chuva que acontece aqui no centro-oeste, no sudeste, ela é proveniente daquela região. Eles falam até em rios aéreos, etc. Então, mexer naquele bioma é desequilibrar o país todo, do ponto de vista hídrico. E a gente já começa a sentir isso pelo aquecimento global, né? Então, assim, eu entendo a legislação e eu acho que houve uma pressão grande na época da vigência da publicação do código, né, do processo legislativo, para que os percentuais fossem menores. E isso ficou inflexível na época, porque não se dava para permitir mais de 20% de ocupação lá naquele bioma, porque o solo sequer tem essa vocação para uma agricultura tão ostensiva, pelo que a gente acompanhou. Eu não sou um especialista em agricultura, mas o que a gente acompanha é que este percentual é o percentual que tem que ser adequado. Agora, ele traz também uma série de outras barreiras econômicas para a região norte, né? Você tem ali jazida mineral que muitas vezes não pode ser explorada, ou porque está em área que não pode ser mexida, ou porque está em terra indígena. Então, a floresta ali ainda se apresenta para aquela região como um obstáculo de desenvolvimento. Mas, se a gente olhar para um futuro não muito distante, eu entendo que este ativo brasileiro, que é a floresta amazônica, ele vai ser no futuro uma convergência de desenvolvimento econômico e de geração de riqueza muito grande para o país. E já é. Muita gente coloca que esse ativo nosso, ele, no futuro próximo, ele vai bancar qualquer outro negócio que pudesse vir a ser colocado ali, porque o mundo vai pagar por ele. Aliás, é uma coisa que já vem cobrando, o mundo diz, mas o mundo está meio, se faz meio que de morto, né? Mas preservar custa, e custa muito. Mas se vocês lembrarem, no começo do governo Bolsonaro, houve uma polêmica quanto aos fundos de investimento na região amazônica. Esses fundos, quando perceberam qual era o tipo de política ambiental que ia ser implementado no Brasil, acabaram por recuar dos investimentos. E a região amazônica perdeu bilhões e bilhões de dólares. Foi da Noruega e Alemanha. Exatamente, já vinham sendo investidos na região há alguns anos. Ou seja, nós já estávamos recebendo, talvez tenhamos que receber mais, né? Porque somos aí na América do Sul talvez o continente mais bem preservado, né, do planeta, né? Talvez até tenhamos que receber mais. Mas bastou sinalizar que iam passar a boiada, né, para usar a expressão do nosso ministro do Meio Ambiente, que o dinheiro foi embora. Então, assim, a hora é de ter inteligência, porque o mundo é globalizado. O Brasil é um dos principais, se não for o principal player do agronegócio e do fornecimento de alimentos no mundo. E na medida em que a gente destoa deste mecanismo de sustentabilidade, que a gente não cumpre as métricas do Acordo de Paris que nós assinamos e que todos os outros países assinaram também, a gente começa a ser um player, um bichinho feio no mercado internacional. E vão começar a haver barreiras ambientais sobre os nossos produtos. A Europa já está se organizando para isso. Ela vai calcular a pegada de carbono de alguns produtos e vai sobretaxar produtos que tenham pegada de carbono. Mas vamos reclamar que eles já destruíram, igual o presidente disse ontem, no jornalista internacional. Vocês já destruíram tudo e agora vocês vêm aqui. Mas é isso, né? O planeta é este, né? O conceito do planeta é de uma coisa única, né? De GEA, de um organismo só. E a reserva que existe está aqui. E ainda bem que está aqui, porque tem provido uma riqueza para nós, em termos de ambiente ecologicamente equilibrado, ainda que com todas as mazelas, muito melhor do que o que acontece em outros continentes. Aqui a gente tem água para gerar energia elétrica. Na Europa tem que queimar gás, tem que queimar carvão, tem que queimar óleo diesel. Então, nós vivemos num lugar muito mais equilibrado por conta dos recursos naturais que ainda temos e que obrigatoriamente precisamos preservar. Evandro,
Assim, Pro eu intervalo? não sei. Acho que a gente vai para o intervalo agora e voltamos em seguida. E aí a gente vai entrar em questões tipo as ONGs. O Aldo, por exemplo, ele tem conceitos assim que eu nem achei que ele tivesse. Tipo, ele fala, mas tem um lado de ONGs que não ajudam na Amazônia, que fazem um trabalho a serviço de outros. Aí a gente vai falar disso também daqui a pouquinho, tá bom? Perfeito, estou à disposição. Tá ok. Bom, gente, vamos para o intervalo, é coisa rápida, e a gente volta já já. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Bom, e nós estamos aqui de volta com o Bastidores do Poder. E hoje, pessoal, a gente está recebendo o Evandro Grilli, de Ribeirão Preto, terra do agronegócio, que está falando com a gente sobre Código Florestal. Mas agora a gente vai dar uma ampliada nesse assunto todo, porque, olha, é tão complexo quando a gente fala de Código Florestal e acaba chegando, por exemplo, na Amazônia, porque aí a história é muito outra, né? E é para lá que nós vamos. Pega o avião aí, vamos junto. Evandro, existe toda uma questão da Amazônia, que a gente sabe as necessidades, né, da Amazônia, a gente sabe de todas as atividades ilegais que comprometem esse bioma, que, como você disse anteriormente, aí é do mundo, é uma coisa que vai fazer falta para o mundo ou vai melhorar a vida do mundo, né? Mas, assim, a gente sabe que existem forças lá dentro e que nós aqui do lado de fora não conhecemos, embora muita gente diga, não, porque as ONGs, elas trabalham pela dignidade do índio. E aí a gente conversa com pessoas que foram autoridades, tipo o Rebelo mesmo, e ele fala, tem que ver tudo isso com muita parcimônia, porque tem gente que está a serviço de outros que não querem nos ver bem. Você ouviu já essa conversa? Como é que você vê essas questões? Eu acho que isso é meio que da natureza humana, né? Você tem sempre uma dualidade de pessoas que pendem para um lado e pessoas que pendem para o outro, né? Pessoas que pensam aí efetivamente no bem comum e pessoas que estão agindo em prol de um interesse aqui ou um interesse ali ou algum lobby. Isso é da história da evolução humana e não seria diferente. É uma pena que tenhamos chegado ao século XXI e não tenhamos ainda curado isso na raça humana, né? E acho que vai um tempo ainda para isso. Como existem bons advogados, bons médicos, maus médicos, tem de tudo, né? Então, eu acho que há boas ONGs e há ONGs que estão efetivamente a serviço de alguma ideologia, de algum interesse político-econômico, mas é necessário separar o joio do trigo. Eu vejo sempre um discurso muito aleatório e genérico sobre isso, né? Uhum. É interessante que normalmente não se traz quais são as ONGs que estão ali na Amazônia não tem e que ideia. prestam um desserviço ao país e que atuam em favorecimento de interesses externos, né? Precisamos levantar isso. Nós temos o Ministério Público Federal para fazer isso. Nós temos o governo federal para fazer isso. Então, mas essas autoridades, Evandro, elas não estão na Amazônia. Essa semana eu ainda falei, em função do sequestro aí, desaparecimento do indigenista e do jornalista britânico, eu ainda estava ouvindo uma fala do Rubens Valente, repórter, muitos anos da Folha de São Paulo, que escreveu livros acerca da Amazônia. E um dos pontos, né, que ele levanta é que não tem autoridades na Amazônia. Você não encontra o Ministério Público, você não encontra a Polícia Federal. Você só vai encontrar os militares que estão lá para garantir alguma ordem lá no lugar onde eles ficam. Eles não saem, eles não vão patrulhar.
Então, Eu quero- assim... Eu quero aproveitar nesse comentário da Zezé a política do Jair Bolsonaro, do presidente do Jair Bolsonaro. Ela legitimou que grupos como os garimpeiros e outros invasores e até os próprios que estão desmatando a Amazônia pudessem aumentar, porque quando o código foi criado, a gente tinha 4.571 quilômetros quadrados de desmatamento. Hoje nós já estamos em mais de 13 mil, ou seja, triplicou. Essa adoção dessa falta de política, e o próprio Bolsonaro nessa semana falou o seguinte, que tanto o jornalista quanto o indigenista estavam no lugar errado, né? Eles não deveriam estar lá, estavam vivendo uma aventura. Quando um presidente da República me fala um negócio desse, eu tenho a impressão que ele está dizendo, pode ocupar tudo, a ilegalidade está tomada, você pode fazer o que você quiser. Piorou essa preservação e em cima dessa ausência do Estado que a Zezé fala, as coisas estão mais difíceis lá na Amazônia? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem 2 pontos aí pelo que vocês falaram agora, né? Primeiro, ainda voltando um pouquinho na questão das ONGs, né? Não temos autoridades. Realmente, é uma área de uma extensão gigantesca e que fica difícil de controlar. Até a página 2, porque nós temos, né? Então vamos lá, o Ministério Público Federal está em todos os lugares em que tem justiça federal. Então, você já consegue mapear, ainda que seja uma densidade menor do que a gente encontra aqui no Sudeste, no Centro-Oeste, tem. Segundo os indigenistas, eles estão lá, os promotores de justiça, por 3 dias. Aí eles vão embora, ninguém vê mais. Normalmente moram nas capitais, isso é uma verdade. Aí nós temos o Instituto Chico Mendes de Conservação da Natureza, o ICMBio, que é uma entidade do governo federal. Nós temos o IBAMA, e aí já entrando no segundo ponto que foi colocado, que foi sucateado e abandonado. Né? Sim. Nós temos a Polícia Federal, nós temos os órgãos ambientais dos estados daquela região. Esse mecanismo vinha funcionando nas últimas décadas. Bastou ver que decidimos deixar passar a boiada, para usar de novo a expressão do ex-ministro do Meio Ambiente, que a coisa andou. Que a coisa desandou. Então, é óbvio que se você tem uma política de afrouxamento das regras ambientais, de armamento de civis, você tem um gabinete institucional do Planalto que deu parecer favorável para mineração em terra indígena, algo que no Brasil é proibido por lei, é proibido pela Constituição Federal. Isso é fato, isso foi apurado, é um ato governamental publicado, né? Há iniciativas legislativas bancadas pelo governo através das suas alianças políticas no Congresso para liberar mineração em terras indígenas. O presidente, toda semana, ameaça não cumprir eventual decisão do Supremo Tribunal Federal que, de repente, estabeleça o marco temporal de ocupação nas terras indígenas. Ele falou isso ontem, numa cerimônia no Planalto, ou anteontem, depois que o STF confirmou a cassação de um deputado que o apoiava por espalhar fake news. Então, assim, é óbvio que há uma política governamental no Brasil no sentido de se afrouxar. E quando se afrouxa, você sinaliza para que essas coisas possam acontecer. O desaparecimento do jornalista e do indigenista, né, é histórico na região amazônica, esses assassinatos de lideranças que estão ali para lutar pelo meio ambiente ou lutar por aquele pequeno agricultor que acaba meio que atropelado na situação. A gente vem desde o Chico Mendes, né, que virou instituto, até aquela freira Dorothy, né, Stein, que foi assassinada alguns anos atrás, e agora, mais uma vez, um jornalista estrangeiro que estava no Brasil para fotografar a realidade. Não vamos longe. No primeiro ou segundo ano do mandato, o presidente do INPE, que fazia um trabalho maravilhoso de mapeamento da Amazônia, foi demitido porque teve a audácia de contar a verdade. O desmatamento tinha aumentado desde que este governo assumiu o poder. Então, assim, são fatos que não estou aqui atacando este governo fortuitamente. Eu estou apenas
analisando fatos que são verdadeiros, que foram apurados e que indicam uma política de afrouxamento da proteção ambiental. Aliás, isso sempre foi bandeira de campanha, né? Ninguém nunca escondeu isso, né? Nós fizemos uma escolha em 2018, democrática, que devemos respeitar e esperamos que seja respeitada agora em 2022 também, né? Caso seja diferente. E, então, assim, nenhuma surpresa. Era o que ia acontecer, obviamente, e está acontecendo. Nós, como nação, temos que decidir se queremos continuar ou não. Evandro, então eu vou me referir de novo ao Rubens Valente, porque nessa entrevista que eu vi, gente, eu estou falando dele porque ele escreve livros sobre a Amazônia, ele falou sobre a Amazônia e o governo militar, como que aconteceu aí toda essa colonização da Amazônia, porque foi isso. O governo militar, Rose, ele anunciava em televisão, em rádio, assim, vá para a Amazônia, você tem um pedaço de terra garantido lá, e aquela terra é sua também. Era isso, e nós vamos financiar você produzindo. Então, isso daí foi uma loucura, que levou um monte de gente para lá, achando que a terra era de ninguém, e que ia ser deles. E um dos pontos que ele fala, olha, do Bolsonaro piorou muito, mas existe uma situação horrorosa que vem desde 2012, que foi quando a FUNAI ela começou a ser levada para sedes muito distantes de onde estão os povos indígenas. Então, isso foi uma coisa que abriu buracos também para que pudesse chegar o que a gente vê se falando hoje, narcotráfico. A gente não consegue combater narcotráfico no Rio de Janeiro, aqui em Campinas, em São Paulo, sabe? E os caras estão chegando com muita força lá. E aí, a minha pergunta para você é, o Estado, ele vai dar conta de tudo isso? Porque enquanto a gente fala de garimpo ilegal, que você tem que chegar lá, botar os barquinhos e todo mundo está vendo, 500 barquinhos, o narcotráfico ele come pelo subterrâneo de tudo. Então, como que você vê isso? Eu acho que o primeiro passo, Zezé, seria o Estado brasileiro tem que se organizar e tem que querer fazer isso, né? Hoje tem tecnologia para isso, você consegue monitorar de cima, você consegue ver o que está acontecendo, né? Então, o primeiro passo é mudar a condução das coisas e querer proteger aquilo. Vai ser difícil? Óbvio que vai. São milhares e milhares de quilômetros quadrados, milhões de quilômetros quadrados de uma floresta que dividimos ali com alguns países da parte mais noroeste da América do Sul. E não vai ser fácil. Mais um programa coordenado com outros países que também tem que ter essa intenção de proteger aquilo ali. E o Brasil, com todas essas forças que tem, os militares, como você sempre observou aí, que sempre estiveram presentes ali e que ainda estão, né? Em algum momento. Em algum lugar eles estão. Em algum lugar, ninguém sabe onde. Então, hoje, com tecnologia, você consegue fiscalizar. E você precisa começar a punir quem transgride para você indicar à nação e à sociedade que está em volta que a transgressão vai gerar punição. Então, aí você cria a cultura de desincentivar aquela ação. É assim que o direito funciona e se aplica. Ele estabelece o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que é proibido, o que é crime e o que não é crime. Quem manda na Amazônia hoje? Quem manda na Amazônia? É o garimpeiro? É o grileiro? É o governo? É o narcotraficante? Porque a corrupção, quando você fala assim, tem que ter vontade e todo mundo tem que se unir. Mas eu vejo que não há uma definição, porque alguém está ganhando muito dinheiro, inclusive com a corrupção. Nós temos hoje 14 projetos que estão tramitando no Congresso que visa deslegitimizar o próprio Código e diminuir. Por exemplo, perdoando, anistiar desmatamentos ilegais, permitir intervenção em áreas de preservações permanentes, flexibilizar as regras do florestamento. Então, você tem hoje
um governo que trabalha contra a preservação ambiental, você tem um Congresso que tem vários projetos que tentam deslegitimar o que já foi feito, e você tem uma sociedade sem lei lá. Eu vou fazer um paralelo aqui que talvez pareça um tanto quanto exagerado, mas ele retrata bem o que a ausência total do Estado faz com um local. O que nós temos no Rio de Janeiro hoje, especialmente nas regiões mais sensíveis da cidade do Rio de Janeiro, uma ausência total do Estado. O Estado que não entrega boa educação, que não entrega boa saúde, que não entrega perspectiva de vida para o cidadão. Abriu espaço para que regiões inteiras da cidade fossem comandadas pelo narcotráfico e mais atualmente, e até de uma forma mais organizada, porque controla posições econômicas, pelas milícias. Basta assistir aí 2 ou 3 documentários ou entrevistas sobre o assunto que a gente percebe que claramente é a ausência do Estado que causa isso, né? Tanto que teve, tempos atrás, aquela história da polícia pacificadora que subia ao morro para levar a presença do Estado, para que o cidadão pudesse ter uma alternativa de não ficar refém do traficante. O que está acontecendo na Amazônia, atualmente, é mais ou menos a mesma coisa. O Estado se ausenta e torna aquilo terra de ninguém. E quando o Estado se ausenta e não se organiza com os instrumentos próprios que tem, aquilo se vê abandonado e vira efetivamente terra de ninguém. É o mesmo mecanismo que acontece no Rio de Janeiro. Nós estamos repetindo ele lá. Então, vai ser difícil, a região é grande, mas existem sim instrumentos estatais e públicos que podem ser usados de forma positiva, organizada e concatenada para fazer com que as pessoas sintam que, se transgredirem ali, serão punidas, serão multadas, serão presas, etc. Então, este é o principal traço, né? O governo federal abriu mão de fazer isso naquela região, especialmente. Assim, o que eu vi, Rose e Evandro, assim, das entrevistas com os ribeirinhos, com o pessoal que mora na Amazônia, nasceu lá, nem é índio, nasceu, cresceu ali na Amazônia, o que eles dizem é exatamente isso que o Evandro falou. A gente está aqui à mercê de bandido. Então, eu vou me indispor com um cara que eu estou vendo ali que ele está garimpando, jogando mercúrio e tudo, mas eu vou me indispor com ele, ele me mata. Então, eu não vejo nada, não vejo nada, mas a gente sofre demais, porque lá ainda tem uma questão de uma violência que nego chega e estupra mulheres. Assim, então, eu sinceramente acho, como você disse, eu acho que usando tecnologia, usando tudo e tendo uma disposição, a gente consegue controlar. Mas sem isso, se não consegue controlar o Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, sabe, o litoral paulista, eu não vejo como a gente conseguir dar dignidade para aquele povo. Não estou pensando nem em nada, mas garantir que mulheres não vão ser estupradas, sabe? Então, é um momento assim muito, muito complicado para todos nós esse, né? Na tua opinião, você acha que os indígenas correm risco hoje? Eu acho que eles sempre correram, hoje eles correm muito mais, porque atividades que eram facilmente proibidas na área deles começam a ser permitidas. A demarcação das terras indígenas, que sempre foi algo que se respeitou no país por ato governamental, passa a ser questionada pelo presidente da República, inclusive dizendo que talvez não cumpra eventual decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal da ocupação das terras indígenas. Então, assim, isso, como um todo, agrava totalmente a situação desta população. E boa parte dela que vive isolada ainda, né? Que não tem nem muito contato, é uma pequena parte, mas que não tem nem contato com civilização, que deveriam estar ali sendo objeto de preservação como a própria floresta. E passam, sim,
a ser fragilizadas e flagelizadas, né? E isso é da história da ocupação humana, né? Isso foi feito nos Estados Unidos, quando os colonizadores chegaram, foi feito na América Latina inteira, quando os espanhóis chegaram, foi feito no Brasil, quando os portugueses dominaram o país em 1500. Então, assim, é algo que acontece há séculos, né? E que vem se repetindo em pleno século XXI. Evandro, assim, o pessoal do agronegócio, o setor do agronegócio, se sente ameaçado com esse tipo de avanço da criminalidade e que, de repente, vai colocando até esses produtores como parte do problema do desmatamento e tudo mais? Porque até onde eu vi, até onde eu li, esse desmatamento, ele não tem a ver com o grande produtor. Ele tem a ver com um médio produtor, um grileiro que está chegando, um explorador de madeira. Mas, quer dizer, quando o mercado internacional olha para isso, ele olha para o Brasil como um todo. Ele não faz distinção entre o grande produtor e o... Como é que é para ele isso? Ele se sente... Esse é o problema, né? Os bons pagam pelos maus, né? Como eu estava dizendo aqui, né? Há setores que atuam direito dentro de uma determinada atividade e outros que não. E o agronegócio também, né? Vou fazer só um paralelo para a gente entender uma coisa. Da Constituição de 1988 para cá, já se vão mais de 3 décadas, né? E foi o momento em que as exigências ambientais mais se tornaram gravosas para a economia em geral. Então, passou a se exigir mais para empreender no Brasil, para buscar o desenvolvimento sustentável. Tornou-se mais difícil licenciar, passou-se a punir questões como crimes ambientais, passou a ser. Nessas últimas 3 décadas, talvez tenha sido o momento em que o agronegócio mais cresceu. E cumprindo a legislação ambiental, porque a grande parte do agronegócio organizado cumpre a legislação ambiental. Então, endurecer as regras ambientais não atrapalhou o crescimento econômico nem do agronegócio e nem do nosso país. Também foi nas últimas 3 décadas que nós saímos do subterrâneo da economia para nos tornarmos, ali no final dos anos 2000, a 6ª economia do mundo. Hoje nós estamos posicionados, salvo engano, em 13º. Perdemos 7 posições. Mas ainda assim, estamos entre as 15 maiores economias do planeta, que crescemos ao mesmo tempo em que as regras ambientais foram sendo endurecidas. Então, cumprir regras ambientais nunca foi motivo de deixar de crescer. Agora, na medida em que se passa a boiada, né, como se pretende fazer, a gente vai aparecendo para o mercado internacional como um player que não cuida das suas reservas, que não cuida do meio ambiente. E, nesse aspecto, isso é ruim para a nossa imagem, é ruim para os nossos negócios, é ruim em todos os sentidos. Eu acho que todos nós pagaremos um preço muito alto. O agronegócio que respeita as leis, e é muito grande essa parcela, vai pagar um preço muito grande também por estas iniciativas que buscam caminhar à margem da legislação ambiental brasileira. Bom, eu quero te agradecer muito pela entrevista, Evandro. Desejar um bom domingo para você, toda a família, e vamos nos falar novamente daqui a pouco. Obrigada, viu? Será um prazer enorme estar com vocês aqui também. Estou sempre à disposição, sempre que for preciso, é só nos chamar. Um abraço, bom domingo a todos. Obrigada. Obrigada. Bom, gente, e nós agora vamos para um intervalo e voltamos já, tá ok? Agora mesmo. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. E nós estamos aqui de volta, gente, com Bastidores do Poder para o nosso 3º tempo, como diz a Rose, lá no Bastidores da Rádio Bandeirantes de Campinas, 85.7 FM ou 1170 AM. Por favor, estejam conosco lá também. Rosmaria, bom, gente, a Rosmaria está aqui com uma carinha meio triste, mas é o seguinte, a Rosmaria passou a semana adoentada,
A Rosmaria pegou Covid, pessoal. Foi difícil a vida dela, viu, tadinha? Mas agora ela tá boa, mas ainda se recuperando e quis vir aqui ver vocês. Ô Rose, um assunto que eu acho que dominou, assim, a semana, né, a partir de quinta-feira, foi a história do julgamento do Superior Tribunal de Justiça de um recurso, né, que trata da história dos planos de saúde, né? Ou seja, se a lista colocada pela ANS como obrigatória, ela é taxativa ou exemplificativa. Então, o que seria se fosse exemplificativa? Seria o seguinte, olha, você tem que fazer essa cirurgia, isso daqui é um exemplo, porque podem ser outras. E a taxativa essa é a cirurgia, não tem outras, não tem opções, né? Embora na decisão dos ministros tenham as excepcionalidades e tudo. Como é que você viu isso? Assim, você teme que as pessoas vão ficar desassistidas pelos planos? Eu temo. Eu temo por quê? Porque hoje, já do jeito que está, para a gente poder conseguir autorização para determinados tipos de exames e de intervenções necessárias para os planos de saúde, você precisa passar por uma auditoria e demora bastante. Quando você tem aí essa decisão, né, de que você só vai poder usar aquilo que está regulamentado pela Agência Nacional de Saúde, eu acho que você vai restringir o acesso ao serviço que esse plano de saúde pode oferecer. O que a tendência? A tendência, eu acho, é aumentar a judicialização, porque as pessoas vão acabar... Não é uma decisão do STJ que é aquela que todo mundo tem que seguir, não é obrigado a seguir. Exatamente. Então, deve aumentar a judicialização, porque as pessoas vão recorrer, e também as pessoas vão começar a avaliar se elas devem pagar um plano caríssimo, se eles não sabem se vão ter acesso ou não a determinado tipo de cobertura para uma cirurgia. Por exemplo, tem algumas cirurgias que estão de fora, equipamentos que usam robótica e que hoje está muito em alta dentro da tecnologia chegando. Se isso não está descrito naquilo da cobertura do plano de saúde, você não vai poder acessar. Então, a pessoa fica, mas por que eu vou pagar isso? E você pode ter uma tendência de aumento dessa demanda indo para o SUS, que não vai ter capacidade de absorver, já que o SUS sequer absorve hoje o que tem de gente precisando. Então, eu acho bem complicado, viu, Zezé? Eu tenho, assim, Rose, até onde eu puder, até onde eu tiver perna, eu pago um plano de saúde. Sim. Eu tenho pavor de ficar dependente do SUS. Então, mas... né? E aí eu penso, um plano de saúde para mim, pelo menos eu tenho hospital, que é o que come as pessoas por uma perna, né? Ninguém tem dinheiro. Não, se você pensar, se você não tem um plano de saúde, para você pagar uma internação é caríssimo. Um dia no hospital custa 5 mil na UTI. Imagina, uma UTI, a prefeitura estava pagando na época da UTI por conta do Covid, ela custava para a prefeitura de Campinas 2.900 por dia. Para a prefeitura, que estava comprando de pacote. Exatamente. Agora, você imagina para uma pessoa privada, um particular. Não tem condições. Não vai. Então, assim, eu acho que é muito complicado. E aí, de manhã, até a gente falou na última sexta-feira, o quanto tempo que essa Agência Nacional de Saúde, ela atualizava os novos procedimentos. Aí, foi 6 meses. Aí, nós entrevistamos também uma advogada, falou assim, olha, nos últimos 2 anos, foram só dois procedimentos autorizados. Ou seja, pode até se reunir a cada 6 meses, mas para poder entrar nesse catálogo da Agência Nacional de Saúde, demora. Então, Zezé, eu acho que vai ser muito complicado. Que a nossa Agência Nacional de Saúde, ela é uma agência comprometida conosco? Não, eu acho que é mais comprometida com o mercado. Você acha que ela é política, a composição política dela é uma coisa que nos prejudica assim, sobremaneira? Muito, eu acho. Eu acho que uma agência, ela tem que estar lá
para poder atender as questões, né, que são relacionadas aos contribuintes, aos consumidores e também até ver o lado da empresa, porque isso gera emprego, então é o equilíbrio. A agência ela precisa estar equilibrando, nem muito ao céu, nem muito ao inferno, vamos assim dizer, porque eu não sei se esse ditado está certo. A terra não está certo. Não está certo. Eu erro todos os ditados, enfim. Só que o que eu tenho a impressão é que o fato de você ter os comissionados dos deputados nessas agências prejudica essa capacidade de análise, de ser neutra para tomar uma decisão. E desta vez eu acho que o consumidor acabou levando a pior, viu, Zezé? A gente está quase acabando aqui a nossa parte. Você viu como a parte desse latifúndio que nós temos aqui é uma parte pequenininha? Percebi. Quase não dá para falar nada, né? Me fala, eu quero que você fale comigo sobre 2 assuntos. Simone Tebet, candidatura, Tasso Gereissati, vice, o que você acha? E a XP, o banco XP, a corretora investidora XP, cancelando uma pesquisa sobre as eleições, porque os bolsonaristas não gostaram da última pesquisa, dos resultados, dos comentários, das abordagens. Fala para mim, aí eu arremato. Da Simone Tebet, senadora Simone Tebet, o PSDB, né, fez uma reunião na última semana, junto com a Cidadania e os representantes do MDB, e chancelaram então o nome dela e do Tasso. Havia aí uma questão junto ao MDB do Rio Grande do Sul, que tem candidatura própria para governo, e o PSDB está querendo que o MDB retire essa candidatura para que o ex-governador, o Eduardo Leite, possa ou ser candidato, mas ele ainda nem decidiu, enfim. Mas aí parece que está tendo um acordo, então eles chancelaram o nome da Simone. Agora, se você perguntar para mim quais são as chances dela, nesse momento, nenhuma. Porque 1%. 1% é o que a pesquisa está dizendo. Você tem uma disputa muito polarizada entre o Lula e o próprio Bolsonaro, e que a terceira via não se viabilizou. Agora, em relação à XP. Isso. Em relação à XP, na verdade, gente, eles recuaram, né? Eles estavam fazendo uma pesquisa, era para ter sido divulgado ontem. Era para ter sido divulgada na sexta-feira, era uma pesquisa semanal, depois eles disseram que vai ser mensal. Por quê? Porque eles foram bombardeados nas redes sociais, mas mais do que isso, mexeu no bolso. Por quê? Muitos dos investidores da XP são bolsonaristas, ligados principalmente ao agronegócio. E esse povo começou a tirar investimento da XP. Ela começou a perder dinheiro. E aí, minha filha, quando você mexe no bolso e no rendimento, não tem jeito. Então, o que eles fizeram? Recuaram, não publicaram nenhuma matéria, nenhuma pesquisa, e disseram que aí eles passaram por uma outra empresa. Isso, Infomoney, tiraram do IPESP e mandaram para a Infomoney fazer a pesquisa. Mas não tenho certeza se ela vai divulgar, não, porque perdeu dinheiro, perdeu bastante dinheiro. Tenho dúvidas também. Gente, eu acho que nós já chegamos aqui ao fim da linha, pelo menos no meu horário aqui, a gente deve encerrar o programa agora. Rose, tenha um ótimo domingo. Obrigada. Para você também. Te encontro amanhã, não atrasa, hein? Lá no Bastidores da Rádio. Pessoal, beijo para vocês, bom domingo, coberta, muita. Tchau.